Olá, boa noite. Boa noite, Lula. Estamos iniciando a nossa live número 63, no dia 18 de agosto de 2021. É a nossa tradicional meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário, da quarta-feira. E amanhã, quinta-feira, nós temos o Círculo de Cura à Distância, né? E hoje nós temos, como sempre a gente faz, temos um tema para reflexão. O tema de hoje trata do conflito entre o ego, o nosso eu inferior, e o eu superior, né? Nós vamos conversar sobre isso aí. Olá, Rafael, amigo. E depois nós temos a nossa meditação. E amanhã, quase como uma continuação, mesmo horário, né, a partir das 21 horas, a gente tem uma conversa, onde as pessoas fazem perguntas. Olá, Jorge, Lili, e depois a gente faz a prática, né, da terapia à distância, onde cada participante aprende a fazer para ajudar outras pessoas que estão precisando. Muito bem. Para que a gente possa compreender melhor esse conflito, né, essa dicotomia que existe entre a nossa personalidade, né, representada pelo nosso ego, e o nosso destino como alma espiritual nesse planeta, é muito importante que a gente tenha essa visão, essa diferenciação, porque nessa humanidade contemporânea, moderna, de uma era tecnológica, nós nos identificamos demais com o nosso aspecto da personalidade, do nosso aspecto egóico. E essa identificação ocorre por falta da conexão, ou por causa da desconexão do ser humano com a natureza divina. Eu não uso com frequência o termo Deus porque ele foi deturpado, né, pelas religiões. Porque, principalmente no mundo ocidental, com as religiões monoteístas, foi criada a figura de uma entidade masculina, barbuda, né, sectária e separada. Então, as pessoas de cunho cristão e hebreus, eles, de uma maneira geral, veem Deus como uma consciência separada. Quando não é, né, isso aí já é uma corrupção da consciência divina, cósmica, da qual nós fazemos parte, nós não somos separados, né? É a nossa ignorância, é a falta de conexão, é a identificação com o ego e com os nossos desejos humanos que começou a pensar entre eu e os outros, né? Essa dicotomia, essa dualidade. E isso que ficou normal, ele é altamente danoso e perigoso, né? Porque dentro dessa concepção separada,
nós nos separamos da Mãe Terra, por exemplo, da natureza, né? Então o homem abusa, ele corrompe, ele adultera a natureza e a Mãe Terra. Então nós temos essas mudanças climáticas dramáticas e contundentes, cujo fator original dessa problemática planetária, ela reside originariamente no homem, no ser humano, que não tem consciência de que o que ele faz a Mãe Terra, ele faz a si próprio, né? Isso, todos os povos nativos sabem disso. Então, quando a pessoa ela está identificada com o seu eu inferior, o seu ego, a sua personalidade, ele tende a ser um predador, né? Um predador não apenas da natureza, dos outros reinos, mas um predador humano. É isso que a gente vê entre os países, né? As guerras, todos esses ataques contra seres humanos, como um fruto do egoísmo, né? De uma ganância insaciável. Então, e tudo isso vai voltando como uma reação natural contra o ser humano, né? Porque nós vivemos em sistemas abertos, multissistemas. Então, quando você interfere num sistema, você afeta o todo, porque energeticamente nós vivemos em hologramas, né? Hologramas multidimensionais, multifrequenciais, magnéticos. Então, o próprio pensamento humano, ele gera uma perturbação nos campos magnéticos. Isso já é fato consumado, conhecido pela ciência. Quando você tem ódio no seu coração, você contamina o seu campo áurico, e também contamina o ambiente, né? Então nós estamos, e por outro lado, o ser humano, como disse o Mestre Jesus, é uma divindade. Toda a natureza é divina. À medida que a pessoa vai despertando a consciência, ela vai testemunhando que tudo é sagrado. Então, à medida que as consciências forem evoluindo, e isso é um processo natural, coletivo, se você parar para analisar no momento atual, a evolução, vamos dizer assim, a evolução tecnológica, científica, que atinge esse planeta nos últimos 50 anos, é algo incomparável, muito maior do que na história da humanidade nos últimos 5 ou 10 mil anos, né? Então, esse crescimento intelectual, que acontece mais do hemisfério esquerdo, racional, lógico, analítico, ele também vai trazendo um despertar da consciência, que é ativação do hemisfério direito intuitivo, o feminino, da sensibilidade. Embora a humanidade tenha se adaptado a uma condição de loucura coletiva, por exemplo, a doença ficou algo normal, né? As pessoas, o nível de depressão, de ansiedade, de vazio existencial, são números imensos a nível planetário e principalmente no mundo ocidental. Então, esse vazio e essas doenças que
aflige a humanidade, elas são mais doenças da alma. E por que que isso está acontecendo? Porque a humanidade adoentada, ela percebe que o seu aspecto material, egóico, ela é insuficiente para a sua realização como um ser humano. Vamos dizer assim, para a sua felicidade como um ser humano, né? E à medida que os anos, o tempo vai passando e a pessoa vai se aproximando da morte física, que é o fato natural, garantido que todos nós temos, a pessoa começa a se autoanalisar, fazer uma autorreflexão, e aí ele começa a se questionar o seu aspecto inferior da sua personalidade egóica. Então é quando a pessoa começa a perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui nesse planeta? Com que propósito? O que vem depois? De onde vim? Né? Então, ao mesmo tempo que existe esse grande desenvolvimento científico, existe também um grande impulso espiritual. E a causa disso, a fonte disso, a origem disso, são as energias cósmicas da era de Aquários, que nós estamos dando aqui os primeiros passos no século XXI. Né? Então, o ser humano, à medida que ele vai, por várias razões, ou por uma busca espiritual genuína, que a gente vê inclusive em muitos jovens, né? Os jovens já, a geração chamada geração Z e geração dos milênios, que está na faixa dos 20 e poucos anos e até mais jovens, eles já têm outras motivações. Por exemplo, já não querem ter um carro que polua tanto, querem ter mais tempo para meditação e coisas afins. De tal maneira que sobre tempo, porque se você for pelo aspecto do egoísmo, você não só trabalha, né? É só trabalho e só atividades externas. Quase não sobra tempo para você, porque o tempo é dinheiro. Então, à medida que a pessoa vai expandir a sua consciência, ele vai percebendo a realidade, né? Despertar da consciência é isso. A iluminação é isso, é você enxergar a realidade como ela é, que é temporária, é impermanente, né? E aí a pessoa começa, é sempre um processo de dentro para fora, né? Às vezes o livro, uma palestra, alguma coisa assim, funciona como um gatilho, né? Às vezes uma live de cunho espiritual ou mística, ela ajuda a pessoa a despertar. Mas, na realidade, ela só foi um pequeno gatilho, um catalisador, porque aquela pessoa internamente, ela já estava pronta, né? Ela só precisou de um toque, né? Então, a quantidade de pessoas, principalmente as mulheres e os jovens, eles estão nesse processo evolutivo natural. Esse é o natural. Então, a pessoa começa no seu processo, e cada um tem o seu processo, isso é uma jornada individual, solitária, ela começa a se auto-questionar: o que é que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito, né? E isso, por outro lado, dispara um chamado, uma intenção ao seu aspecto divino, ao eu superior. Então, o ser humano é como se fosse três figuras ao mesmo tempo, né?
É bom ter essa compreensão para que a gente consiga, de uma forma didática, tomar ações compatíveis, né? Então nós temos um aspecto original que está relacionado ao passado, que é o que se chama do inconsciente, o inconsciente individual, né? Esse inconsciente individual, que é a forma como nós somos, como nós nascemos, apesar que tem uma grande influência astrológica no momento que a gente nasce, né? Nós vamos abordar isso hoje, mas nós somos uma síntese a nível inconsciente de todas as nossas encarnações passadas. Então, esse é o aspecto que mais se estuda, né, em toda a psicologia ocidental, seja freudiana, que seja do Jung, da transpessoal. Então, você tem essa componente genética, vamos dizer assim, de vidas passadas, além da componente genética biológica que vem de papai e mamãe. A era de Aquário começou, de acordo com o calendário maia, no ano 2012, né? Pelo calendário gregoriano, pelo ano 2000, Lili. Então, esse é o aspecto inconsciente e é aí onde reside a maior parte dos nossos desequilíbrios, né? Das emoções reprimidas, no lado inconsciente que a psicologia estuda tanto. Então, esse é um aspecto que está ligado ao passado. Ao mesmo tempo, nós temos um aspecto presente, que é a contaminação que a criança sofre a partir da sua educação, a partir da sua família, a partir da escola, a partir da religião, da sociedade onde ela vive. Por exemplo, né, a gente pode, dando um exemplo, a pessoa que nasce no Afeganistão, né, sobre o Talibã, tem um tipo de cultura, um tipo de religiosidade, etc. Diferente do Brasil, por exemplo, e de outros países. Então, cada país ela vai formando o seu inconsciente coletivo, né? Então, o padrão de um japonês é diferente de um chinês, é diferente do americano, do brasileiro, etc. Então, esse segundo aspecto da vida consciente, ela é contaminada pela sociedade onde a criança nasce. E existe um aspecto que é o que está escondido, que a gente sabe intuitivamente que nós somos mais do que esse aspecto do passado ou do condicionamento egóico da personalidade presente. É que a vida deve ter algum sentido espiritual, né? E isso não tem nada a ver com religião. Na realidade, a maioria das religiões tradicionais, ela bloqueia o aspecto espiritual do ser humano. Porque a busca espiritual, ela não tem nada a ver com religião. Ela tem a ver com a busca interna de cada ser humano, independente de qualquer religião, independente de etnia, etc. Com o desenvolvimento tecnológico que nós, a geração atual, a humanidade atual vivencia, ela se desconectou do seu aspecto natural de evolução espiritual. E ela foi abduzida, foi capturada por religião. E as religiões, a maioria delas, são dogmáticas, são sistemas de crenças, que na realidade bloqueia a pessoa
a sua conexão interna ao eu superior, que é o nosso ser espiritual, verdadeiramente espiritual. Então, à medida que nós vamos evoluindo em termos cronológicos e em termos de gerações, né, que vão vindo naturalmente se a humanidade não destruiu o planeta antes, esse aspecto do desenvolvimento e da reconexão ao eu superior, à nossa essência, ela vai crescendo de forma exponencial. Então é o que deve acontecer daqui a 100, 200 anos, 300 anos talvez, onde nós teremos uma humanidade muito mais espiritualizada, mística, né? E provavelmente as religiões organizadas desaparecerão, porque elas perdem a sua função, né? E as pessoas começam a enxergar que a maioria dessas religiões, na realidade, são negócios, né? São empresas que têm por trás grandes somas financeiras, né? Então, qual a forma para a gente acelerar esse processo, né? Que é um processo natural, né? Como diz, no futuro todos nós seremos anjos, né? Então, à medida que você busca e faz as suas reflexões, as suas meditações, naturalmente você começa a receber intuições que vêm do seu aspecto divino, do seu eu superior. Então é muito importante que a gente vá aprendendo a identificar as intuições, porque muitas pessoas recebem a intuição, mas não honram a intuição. Ela acha que a intuição foi coisa da mente, né? E a mente mente. A mente intelectual, ela é contaminada pelas informações que nós recebemos de segunda mão, né? Como eu falei, da família, das religiões, da escola, etc. Então, à medida que a gente vai se purificando energeticamente, e existem algumas coisas que são fundamentais, né? Embora cada um tenha o seu processo, mas a relação de conexão entre nós, personalidades encarnadas, e o nosso eu superior é o chakra coronário, glândula pineal. Essa é a nossa coroa, que a nossa auréola dourada, que representa a santidade, né, dos santos e dos anjos, né, como a gente vê nos ícones cristãos, ou aquele cocoruto na cabeça do Buda. Então, existem bloqueadores contundentes que afetam a pineal e bloqueiam essa conexão, e uma delas é a carne de mamífero, né? Carnes vermelhas, boi, bode, carneiro, porco, que a ciência, a medicina já identificou que é altamente cancerígena e também gera problemas cardiológicos. E a razão disso principal é a quantidade de emoção que o mamífero tem na hora que ele é morto, assassinado, né? Então ele joga muita toxina, adrenalina, cortisol no sangue e, além disso, aquelas emoções de medo, pavor, ódio, etc, né? Então é uma carne que bloqueia o chakra coronário. Outra coisa que bloqueia é a Coca-Cola, né? Ela tem uma forma secreta, não sei o que tem lá dentro, mas ela bloqueia e é altamente danosa à saúde física também, né? Então,
esses são os principais. Alguns medicamentos antidepressivos, mas aí vai depender da questão médica, né? Então, eliminando esses aspectos mais fortes dos bloqueios, né? A meditação, a reflexão, a oração, uma vida mais em conexão com a natureza, ela eleva a nossa vibração, né? E como ainda nós, humanidade, estamos numa era de livre-arbítrio, de escolhas, né? Existe um respeito a nosso livre-arbítrio pelo eu superior, né? Pelo nosso eu interno. Então é muito importante que a gente coloque as intenções, faça as nossas orações e peça ajuda, né? Mande intuições, né? E geralmente essas intuições, ela muitas vezes acontece na madrugada. A pessoa acorda tipo 3 horas da manhã, em torno disso, e a pessoa lembra e vem flashes, né, de revelações, de intuições, de insights, né? Então, é muito importante que a gente honre essas intuições, porque cada um de nós, quando a gente vem a esse planeta, já vem com um propósito, né? Esse propósito, ele tem 2 fases. A fase inicial, a fase 1, é a gente resolver as broncas do passado, né? As questões kármicas, que geralmente é o que acontece com os relacionamentos, os filhos, esposa, pai, mãe, toda essa parte de relacionamento afetivo, que o Espiritismo, aliás, estuda isso em profundidade, né? Então, e geralmente os nossos parentes são problemas, condições contundentes do passado que precisam ser resolvidos, harmonizadas com amor, compaixão, compreensão, etc. Então essa é a primeira fase, né? Então normalmente, grosso modo, a pessoa até os 35 anos já equacionou isso aí. Então, a partir daí, já dessa faixa etária, que é o 5º setênio, né? 5 vezes 7, 35 setênios da antroposofia, é quando a pessoa começa a se questionar sobre a vida, qual é o propósito da vida, e aí ela começa a uma busca espiritual, né? Uma coisa que as pessoas perguntam, como é que você sabe que despertou, que se iluminou, que se espiritualizou, o nome que quiser chamar, né? É muito interessante, né? Você fica num estado de simplicidade, né? De desapego, porque de começar a enxergar a realidade como ela é, né? Você vê a impermanência da matéria, que tudo vai fazer uma transição. Então, a pessoa começa a ter um estado de presença, de simplicidade, de agradecer, de gratidão eterna, agradecer por estar respirando. Pergunta a uma pessoa que está entubada com Covid, qual o sonho da vida dela? É respirar, né? A pessoa que é cego, por qualquer razão, qual sonho? Ele daria toda uma fortuna para enxergar. Eu lembro, fazendo um atendimento de uma pessoa muito rica lá em Moscou, ele teve um acidente de bicicleta e ele fraturou a coluna e ficou tetraplégico, paraplégico. Ele só funcionava os braços até a metade da cintura. E o tempo todo em cima de uma cama, né?
fez inúmeras cirurgias em vários países, na França, na Itália, Estados Unidos, Alemanha, na Rússia, e não consegui. E eu fui fazer algumas sessões nele de frequência de luz, que o ajudou muito na parte emocional, né? E nós conversamos muito. E a esposa dele disse que se ele voltasse a andar com aquela terapia, ele me daria $1 milhão, né? Ele tem muitos milhões de dólares, né? Então, é assim que a gente tem que aprender a viver dentro dessa realidade, né, da impermanência, e isso aí leva você a viver o presente, né? Viver o seu dia a dia, porque o dia de amanhã a gente não sabe, né? Nós estamos aqui conversando hoje, amanhã pode não estar mais. Então, à medida que a pessoa vai se reconectando à sua essência espiritual, ele vai alargando a consciência e ele vai se libertando da escravidão do ego, de que tem que ter mais, que tem que ter mais dinheiro, que tem que ter mais negócio, que tem que ter mais e mais e mais, e ostentação, e reputação, etc., né? Então a pessoa vai se libertando disso tudo e começa a viver num estado de graça, porque tudo, um pássaro que voa, uma flor, uma nuvem no céu, uma estrela, tudo é momento de celebração, né? Você celebra a vida. Então, quando você chega nesse estado de pureza, de simplicidade, como uma criança, né? Você despertou. Não vai chegar uma bandeirinha para você dizer assim, um anjinho chegar para você, ei, você despertou. Não vai chegar, não. Tá bom? Muito bem. Então, nós vamos agora fazer a nossa meditação. Opa! E convido você amanhã para a nossa segunda live, mesmo horário aqui no Instagram. E a primeira meia hora a gente conversa, vocês colocam as perguntas, a gente tenta abordar e depois a gente faz a transmissão de cura, tá bom? Então vamos nos preparar para a meditação. Eu sempre dou uma pequena explicação, porque sempre tem pessoas novas, né? É uma meditação, é um trabalho de autocura com a ajuda de seres de luz. O ideal é que a gente faça isso antes de dormir, faça a invocação dos seres de luz e vá dormir, né? Então, a forma é a invocação desses seres de luz, são os pleiadianos, que são seres da quinta dimensão. Eles são seres que trabalham a parte do campo magnético do ser humano, que é os corpos sutis, os chakras, o coração, parte cerebral, tudo são as partes mais eletromagnéticas que nós temos, né? Temos os Cherokees, são entidades do plano astral que fazem um trabalho terapêutico no corpo emocional astral, limpeza no plano astral e também proteção no astral, enquanto a gente dorme. E os sirianos, que são seres que se agregaram a esse time de frequência de luz recentemente, há 2 anos,
e eles fazem uma limpeza no cérebro reptiliano, no cerebelo, que é lá que ficam armazenadas nossas memórias ancestrais, transpessoais de vidas passadas. E no cerebelo a gente carrega muitos medos, muitos traumas de vidas passadas e da infância que está no nível do nosso inconsciente individual, né? Então, muitas pessoas estão na busca espiritual, querendo elevar sua vibração, se reconectar ao eu superior, mas não consegue ou tem muita dificuldade porque a vibração do campo áurico é baixa, porque tem medo. Então eles fazem essa limpeza, essa purificação dessas memórias ancestrais que a gente não precisa mais carregar, né? É um fardo. Então, eu pediria a você que ficasse de uma forma relaxada, confortável, receptiva. Pode ser sentada ou deitada. E esse procedimento, essa meditação, é recomendável que faça todas as noites, antes de dormir, né? Você faz as suas preces pessoais, escova os dentes, faz tudo o que você tem que fazer, deita, faça as suas preces pessoais. Existe uma prece universal muito linda e muito poderosa, chamada Grande Invocação, que nós vamos fazer aqui. E você invoca os seres de luz, que a gente vai ensinar. Se você quiser anotar, você anota numa folhinha de papel agora, como você pronuncia os mantras, né? O importante é a intenção e a vibração. E você coloca a intenção, a sua intenção, naquilo que você deseja que esses seres de luz, essas consciências, trabalhem, né? Então, por exemplo, se você tem uma doença a nível fisiológico, né? Pede para trabalhar energeticamente naquele órgão. Se você tem emoções desequilibradas, coloca a intenção para trabalhar nas suas emoções, ou para trazer clareza mental, enfim, o que você acha que é a sua prioridade naquele momento e que você orienta os seres para trabalharem energeticamente, né? De acordo com a sua intenção, tá certo? Muito bem. Então vamos fazer algumas respirações. Como já disse, fique de uma forma, os olhos fechados, de forma confortável, sentado ou deitado. Faça algumas respirações lenta e profundamente. Vamos recitar a grande invocação. Quem não tiver pode pedir o que eu posso enviar por e-mail, por WhatsApp, mais fácil. Então, você repete a grande invocação junto comigo. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus. Flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus. Flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à Terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. Guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz.
que se vê do portal por onde entra o mal, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz. Você repete junto comigo, os pleiadianos. Aloha 3 vezes. Aloha, aloha, aloha. Os Cherokees, Akita, Mani, Io, 3 vezes. Akita, Mani, Io. Akita, Mani, Io. Akita, Mani, Io. E os sirianos, Ia e Uma, 3 vezes. Ia e Uma, Ia e Uma, Ia e Uma. E agora você coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado. Então, repetindo, faça essa prece todas as noites antes de dormir e fique atento, né, quando acorda pela manhã, com alguns insights que você vai ter, ou se acordar de madrugada, né? Tá bom? Então, gratidão a todos. Eu vou desligar porque preciso gravar e deixar esse vídeo no Instagram. Posteriormente eu coloco no meu YouTube, Eduardo Chianca. Então, gratidão, gratidão, gratidão.